sabemos que Deus tem te usado, então nós concordamos com a tua oração e certamente nós oramos ao Senhor. Irmãos, nós iremos meditar na palavra do nosso Deus. Eu quero que você abra a sua palavra em João, capítulo 21. Vamos abrir a Bíblia em João 21. Esse texto é do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que ressuscita dentre os mortos, ele aparece aos discípulos. E um detalhe, antes de lermos o texto, meus irmãos, é que, naturalmente, por causa do medo, eles estavam com as portas trancadas. Se a gente olhar no capítulo 20, nós iremos perceber isso no versículo 19, que eles estavam com medo, todos os discípulos com medo. Então, Jesus aparece aos discípulos, depois aparece a Tomé, veja aí na tua Bíblia, capítulo 20, versículo 24. Depois aparece novamente, está aí no versículo 26. Aí João, no versículo 30 e 31, ele faz um resumo do Evangelho. E aí chega no capítulo 21. Nossa meditação é João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Alguns estudiosos de João dizem que ele fez como se fosse um adendo, né? Ele já teria terminado o seu evangelho no versículo 30 e 31 do capítulo 20, e no capítulo 21 ele acresce, ele faz algo a mais. Isso pode se perceber, por exemplo, na primeira expressão do capítulo 21, versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. A esses dois pontos vem a narrativa dessa última aparição de Jesus, aqui relatada em João, né? E nós vemos que esse capítulo é como se fosse o capítulo da restauração de Pedro. Então, perceba que ele termina com essa restauração de Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes e agora Jesus o comissiona para o pastoreio das suas ovelhas. E no final desse capítulo, João vai falar exatamente dele, que Jesus Cristo ele vai falar, né, sobre o tipo de morte de João, e alguns acham que ele iria viver eternamente, mas na verdade não era isso, né? E aí ele termina no versículo 22, 24 e 25 esse evangelho. Então o texto que nós iremos meditar vai do capítulo 21, do versículo 1 até o 14. Pela questão de tempo, nós não iremos ler todo o texto, mas já consciente do seu contexto, nós podemos perceber mais uma vez que os discípulos, que na maioria eram pescadores, assim como nós lemos em Lucas 5, vão pescar. É como se fosse, alguns teólogos dizem, né, que ou não tinham nada para fazer, ou queriam ocupar-se a mente, ou queriam, logicamente, o seu sustento, né? Mas eu quero, antes de começar a citar esses pontos que estão aí, né, para nós, relembrar que eles estavam tristes. Essa é a palavra inicial. Versículo 19 do capítulo 20, as portas estavam trancadas, eles estavam com medo. Jesus Cristo aparece, paz seja convosco. Aí no versículo 20 do capítulo 20 vai dizer, alegraram-se, portanto, os discípulos. Então, antes da ressurreição, medo, portas trancadas, incertezas, inseguranças. E agora, Jesus Cristo ressuscita, aparece dentre os mortos, vive, né? Vence a morte, o pior de todos os nossos inimigos, vence o mal. E agora, os discípulos ali reunidos vão pescar mais uma vez. E aí nós podemos tirar, meus irmãos, algumas lições. Quando Cristo se manifesta a nós, como está aí no PowerPoint, em primeiro lugar, há plenitude de alegria nos corações. Então, nós já vimos no capítulo 20, versículo 20, né? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. No nosso texto, no versículo 7, na primeira parte, João vai dizer, é o Senhor, Pedro, é o Senhor. Então, veja a alegria de uma simples pescaria, Jesus Cristo transformando o ambiente, Jesus Cristo dando a verdadeira alegria, mostrando que realmente ele venceu a morte, venceu o mal, tudo aquilo que era profecia se cumpre nele, e como ele havia prometido, ele realmente ressuscita, e agora há alegria. Em segundo lugar, nós vemos um desejo incontido de estar mais perto dele. Nós vemos isso quando Pedro busca a sua roupa, né, se veste, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e Pedro pula no mar, né? Veja aí no versículo 7 ainda. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste,
porque se havia despido e lançou-se ao mar. Então, nós vemos essa atitude de Pedro aqui, uma atitude de querer estar perto do Senhor, de querer realmente estar perto do seu mestre. Então, quando Cristo se manifesta a nós, nós vemos que há alegria, há um desejo de estar próximo a Ele, né? Logicamente, Pedro aqui ainda não fora restaurado, né? Depois que vai ter a conversa, tu me amas, mas nós vemos Pedro agora correndo para Jesus. Só para lembrar, no episódio do capítulo 5 de Lucas, ele ficou com medo, ele falou, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Agora, ele pega a sua roupa, né? Veste a sua roupa e vai para próximo de Jesus, pula ao mar, né? Então, alguns dizem que ele pulou de medo, mas na verdade, diz o texto que ele lançou-se ao mar, né? Não sei se de vergonha ou não, mas o que nós sabemos é que nós temos a certeza de que Pedro fora restaurado. Mas, além disso, nós vemos em penúltimo lugar que há também uma santa reverência. Nós vemos no texto que Pedro, ele não pulou simplesmente desnudo, ele vai e pula, né, cingindo a sua roupa, e depois que Cristo vai comer com eles, veja aí no versículo 12, ninguém teve coragem, né, de perguntar quem és tu. Por quê? Porque sabiam que era o Senhor. Então nós vemos aqui um clima de reverência. Só para contextualizar, hoje a gente vive num clima de irreverência. As pessoas querem pular na presença de Deus, querem dançar na presença de Deus. E aqui nós vemos exatamente o contrário. Eles reverenciando o Senhor, buscando ao Senhor. E por último, meus irmãos, que é o assunto principal do texto, né? Quando Cristo se manifesta a nós, nós vemos que há suficiência nele. Nós não precisamos buscar outra fonte. Jesus Cristo é a fonte da água viva. Jesus Cristo é aquele que nos satisfaz em meio ao medo, em meio às provações. E como que a gente vê isso, pastor? Nós vemos isso porque Jesus Cristo preparou tudo. Aquele ambiente deles pescando, Jesus Cristo prepara a fogueira e certamente isso trouxe a memória de Pedro, né? A hora que ele negou a Jesus. Jesus Cristo prepara os peixes, ele é o dono do mar, né? Jesus Cristo prepara, vamos dizer assim, todo aquele ambiente para mostrar claramente que ele é o dono. Quando Cristo se manifesta, a coisa é bem diferente. Ele diz onde lançar a rede, mudando a história da pescaria no último minuto. Ele não deixa a rede arrebentar, ele provê sua presença e ele dá o pão e o peixe, né? 153 peixes. Nós vemos aquele ambiente de alegria, de festa. Então, meus irmãos, pós a ressurreição de Cristo, nós temos essa lição preciosa para nós. Nossas portas estão trancadas, logicamente por causa do medo do coronavírus, mas na verdade, como orou nosso irmão Kaique, né, precaução, nossas autoridades, né, estão desempenhando a sua função e devemos fazer a nossa parte. E aí há uma semelhança entre nós e os discípulos, o medo, as portas trancadas. Mas há uma semelhança também. Nós celebramos a ressurreição de Cristo e aqui Cristo aparece com o seu corpo glorificado. E nós vemos que agora é hora realmente de termos a nossa suficiência nele. Por mais, Júlio, que as portas estejam fechando, né? Nós sabemos que Deus vai abrir essas portas para a glória dele. Eu quero terminar exatamente deixando para os irmãos essa meditação que Cristo, ele se manifesta a nós, Cristo nos dá a sua palavra, Cristo nos dá o seu Santo Espírito, Cristo nos dá, por mais que falha, com interferências, microfonias, a comunhão. Que bom poder olhar para os irmãos, poder estar longe, mas estar perto. Então, isso certamente enche o nosso coração de alegria, isso nos dá a paz verdadeira. Então, eu quero orar, terminando assim o nosso trabalho, depois temos aqui alguns poucos avisos para a nossa pregação, principalmente para falar do Projeto João, tá bom? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar o nosso Deus em oração. Santo e eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor por essa noite, por mais um privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos em Teu nome, mesmo distante fisicamente, como orou nosso irmão Daniel, nós estamos próximos uns dos outros, ó Pai, pois afinal o Senhor nos dá a tecnologia para a glória do Senhor, por mais que muitas pessoas estejam usando para tantas coisas ruins, nós temos agora o privilégio de usar a tecnologia para a glória Tua, ó Pai. Já confessamos nossos pecados, já, ó Deus, intercedemos uns pelos outros e queremos mais uma vez te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pedindo mais uma vez que o Senhor esteja visitando as nossas autoridades, ó Pai, pois afinal
elas foram constituídas pelo Senhor, e pedimos que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, principalmente o novo ministro, ó Deus, ao nosso presidente, ó Deus, também aos demais governantes, ao governador da Bahia, ao nosso governador, ó Pai, nosso prefeito. Tenha misericórdia da nossa cidade, ó Pai. Ajuda-nos para que venhamos fazer a nossa parte e que assim também, ó Deus, o Senhor dando sabedoria, essas autoridades, principalmente os pesquisadores, os cientistas, possam, ó Deus, buscar a cura para esse vírus, ó Deus, e assim voltarmos à nossa normalidade, voltarmos a estarmos juntos, congregados em Teu nome. Podemos fazer isso agora, mas é muito diferente, ó Deus, quando estamos juntos, podendo nos abraçar, podendo repartir, ó Deus, as alegrias e as tristezas, e mesmo não podendo estar juntos, o Senhor nos dá a graça de podermos, nesse momento, Te buscar em espírito e em verdade. Aplique em nosso coração a Tua palavra, que realmente venhamos a entender que Jesus Cristo se manifesta a nós, Jesus Cristo é presente, Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito obrigado por essa certeza e ajuda-nos também a aproveitar as oportunidades para levar o Teu santo evangelho, principalmente aqueles que não Te conhecem, ó Pai, aproveitando as amizades, ó Deus, o parentesco, e assim, ó Deus, levando essa palavra que transforma, pois afinal o Senhor mesmo nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e agora podemos Te servir em espírito e verdade. Abençoe a vida de cada irmão que aqui está, aqueles que não puderam estar presentes também, o Senhor sabe os motivos, ó Pai, e aplica mais uma vez, pedimos a Tua palavra em nosso coração. É essa nossa oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deixa o like aí, viu? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Não se esqueça de se inscrever. Se inscreve no canal aqui embaixo, ó. É aqui embaixo. É aqui Vê embaixo. na descrição. Tchau, tchau. Então, meus irmãos, Deus Tchau. abençoe. Deus abençoe. Amém. É o fariseu do Marcelo. O menino chamado fariseu. Amém.